Eu sou Dom Dumont e hoje vou ler para você o início de uma de minhas histórias. Dr. Ignatius e Sir Paget em O Caso do Homem Jurássico. Essa é uma aventura investigativa, um crossover que ocorre entre personagens do universo de grandes heróis. De um lado estão o Dr. Ignatius, o maior detetive do mundo, e seu auxiliar, o nobre cavalheiro Sir Paget. Do outro, Rex, e um mistério de outros tempos. Acompanhe o início dessa aventura e, se gostar, considere adquirir o livro que está disponível na Amazon, link na descrição. O corpo no beco. É possível a humanidade controlar o tempo, produzir raios? Essa era a grande questão na mente de Sir Sidney Paget antes de entrar naquele beco. O Dr. Nickton Tedson, a quem deviam a iluminação das ruas, das casas de Kings Island, não ser ainda feita unicamente por lampiões. Os havia convidado a ver seu mais novo experimento. Convidara a ele e ao Dr. Arthur Ignatius, é claro. O Dr. Tedson prometia mostrar-lhes como dominar o poder de gerar raios. Ele chamava tal invento apenas de a bobina. Adiar a visita não agradava a Sir Paget, que desacreditava que tal feito fosse possível, mas por não duvidar da genialidade do Dr. Tedson, ansiava pela oportunidade de ver tal milagre. Antes de entrar no beco, Sir Paget dá uma última olhada para trás. Não estavam tão distantes da casa do Dr. Tedson, ficava ao norte do parque e este a apenas 2 quarteirões. Contava que o Dr. Ignatius estivesse em um de seus dias mais inspirados, em que suas deduções aguçadas resolviam o mistério após uma breve olhada. Se fosse o caso, ainda nessa noite veria um homem capaz de dominar o tempo. Questões surgem em seus pensamentos e se, ao controlar raios, o Dr. Tedson fosse também capaz de decidir outros aspectos climáticos, determinando os dias de sol e de chuva sobre Kings Island. E assim, quem sabe, pediria a ele que acabasse com aquele nevoeiro persistente que dava um aspecto tão sombrio à cidade e que tanto favorecia o crime. Mesmo com a neblina, a noite estava curiosamente clara, mas não no lugar onde mergulhavam. Tais divagações o abandonam como a luz ao entrar naquele estreito caminho onde o oficial Jim Way já os aguarda. Há mais 2 outros policiais ali. O enjoo os tomando de tal forma que era visível o esforço feito para que este não jorrasse de suas bocas naquele local tão insalubre. Um dos homens segura um saco e outro uma pá. O oficial, que segurava um lampião, os repreendia para que não mexessem em nada, até que o Dr. Ignatius fizesse o que sabia fazer melhor. Em Kings Island, não havia dúvidas de que, quando ocorria um crime inexplicável, algo que violava qualquer lei lógica, este só podia ser resolvido pelo melhor detetive do mundo. E este era, sem dúvida, o Dr. Arthur Ignatius. Afinal, foi ele quem resolvera o caso das libélulas. Os policiais já não nutriam ilusões de que pessoas comuns pudessem lidar com tais mistérios, que para eles só podia ter origem sobrenatural. Já o Dr. Ignatius não era um simples homem, mas um grande médico e cirurgião, além de ser um mestre das deduções e da razão, ainda que o cavalheiro que sempre o acompanhava não parecesse importante. Independente da nobreza de seu sangue, de suas roupas e de sua coleção de troféus de esgrima, boxe e tiro, não era visto como mais do que como um mordomo e cocheiro a serviço do Dr. Ignatius. No beco escuro, o barro carmesim parecia vivo, se mexendo abaixo deles conforme andavam, os pés afundando e escorregando a cada passada. Sir Paget já se arrependera em seu primeiro passo, mas ao dá-lo não poderia retornar. O crime cometido contra seus caros sapatos, tão bem lustrados, e a sua calça de linho já haviam sido cometidos, e como um rio de fortes correntezas, não havia retorno ao que eram antes de entrar ali, teria de seguir em frente. Viram primeiro o pé unido à parte de uma perna, do outro lado do beco, uma mão. Próximo aos 2 policiais, algo de forma mais esférica que, pelos longos, pelos sujos e molhados que a adornam, só poderia ser a cabeça. Puderam discernir, na maior parte, o tórax, aberto e oco. O que restara das costelas era visível como dentes pontudos e quebrados. Não havia nada visível em seu interior, como se fosse uma boca horrenda, desprovida de língua, um enigma grotesco de contemplar. E a ausência de algumas peças para montar aquele quebra-cabeça fisiológico era demasiadamente perturbadora. Que tipo de criatura faria algo assim?
Sir Paget usa um lenço para tapar a boca. O desconforto era tão brutal quanto a cena à sua frente. Claramente, a vítima era um homem. Alguém jovem, os restos do que fora um rapaz. Ignoravam que motivo o havia levado àquele beco, se foi escolhido para aquele destino e caçado pelas ruas ou apenas uma infeliz vítima do acaso que tivera a má sorte ao tentar cruzar por aquele beco. O Dr. Ignatius não se incomodava com a cena, sempre frio quanto à realidade brutal do mundo. O angustiava apenas ter tantas perguntas carecendo de respostas. Foi essa necessidade de resolver mistérios que levou o doutor a se envolver em seu primeiro caso anos antes, quando realizara a autópsia de uma vítima, esta sem marcas ou sinais do que a matara. O quase oposto ao caso que agora tinha em suas mãos, ainda que desconhecessem até então que tipo de pessoa ou fera poderia ter feito tal coisa. Perguntamos na região. Algumas pessoas ouviram os gritos e sons e numamos apenas isso. E sombras velozes como o vento. Tal explica o policial que convocara a dupla. O oficial questiona Quinn. Sombras grandes? Será que ele voltou? O monstruoso senhor absconso. É impossível, tá? Nem interrompe Sir Paget. Ele está morto, eu mesmo o vi morrer. Então talvez o monstro de Shelley, esse também não é mais um problema. E além disso, ele não era, ainda que a solução de adivinhas possa ser parte de meu ofício, o simples exercício de adivinhação, não. As deduções necessitam de evidências e essas só se revelarão à luz da razão. A conversa havia sido interrompida pelo Dr. Ignatius, que, tendo se agachado junto ao tronco oco, requisita um pouco mais de iluminação. Nem a lua nem o brilho das lâmpadas penetravam ali, não traziam nenhuma clareza para aquele beco, apenas o lampião que o oficial Jim Way carregava podia fazê-lo. E assim o oficial o faz, sustentando o lampião acima do ombro do Dr. Ignatius, que se agachara para constatar o tronco oco que restara do corpo. Havia costelas visivelmente quebradas, algumas para dentro e outras para fora. A luz segue o doutor como uma fada que o acompanhava de parte a parte do corpo esquartejado. Era visível a marca das garras e sinais de presas capazes de triturar ossos. Sua atenção não se restringia aos pedaços. A cada curto trajeto, buscava no chão por marcas, e o chão lodoso tinha muitas marcas, as pegadas claras dos homens da lei, e sem dúvida as de alguém que caíra ali. Estava bem claro pela sujeira das roupas qual dos policiais tivera tal azar. O Dr. Ignatius não esperava ver muitos sinais legíveis e buscou pelas áreas menos pisoteadas, e em uma encontrou as marcas de 3 dedos terminados em garras. Uma pegada que indicava um pé maior do que o de qualquer humano. Sir Paget está certo, nem sempre são pessoas, Mr. Way. Não pode ser outra coisa, eu tenho certeza de que foi uma lâmina, não sei se espada ou machado, mas uma lâmina cortara aquele braço. Protesta o oficial. Admirava muito o trabalho dos detetives e buscava aprender mais a cada encontro. Sua observação era válida, presas e garras rasgam, mas um corte tão limpo só poderia ser feito com uma lâmina de metal muito afiada. O que o faz pensar que o culpado por essa atrocidade não foi uma pessoa? Não me entenda mal, Mr. Way. Mesmo que o que aconteceu nesse beco tenha sido a obra de uma fera, a culpa sempre será de alguma pessoa. Qual espécie de fera seria capaz de tamanha atrocidade? Sir Paget, cujas habilidades de rastreamento não superavam as do colega, ainda que nutrisse algum apreço por caçadas. Agachara-se ao lado do doutor, espiando a pegada parcial e não recordando de nenhum animal que pudesse deixar uma marca daquelas. Nenhum lobo, nenhum grande felino, tá? Nenhum que devesse estar em nossa ilha ou em nossa época, Sir Paget. Nenhuma pessoa, nenhum animal, um demônio, afirma Way, aterrorizado. Não conclua tão apressadamente. Pede o Dr. Ignatius, abandonando enfim a cena do crime. Nessa noite, é melhor que as pessoas fiquem na segurança de seus lares. A sugestão do doutor é entendida por Jim Way, que convocaria mais policiais, os enviando para garantir que todos os estabelecimentos fossem fechados e todas as pessoas retornassem às suas casas. Percebendo a angústia de Sir Paget,
Ao acompanhá-lo, o Dr. Ignatius lhe lança uma charada. Que animal anda em duas patas, tem garras de 6 centímetros e é tão rápido para devorar uma pessoa quanto para desaparecer, sem que ninguém veja nada além de sombras? Um vampiro. Percebendo a expressão de descrença do Dr. Ignatius, rapidamente Sir Paget muda sua resposta. Não, um lobisomem. Se espera que um lobisomem deixe pegadas como as de um lobo, Sir Paget. As marcas que vimos são de um réptil. Um lagarto bípede? Então, o policial estava certo, foi um demônio. Dr. Ignatius para do lado de fora do beco. O chão de pedras daquela rua não gravavam mais as marcas das grandes e aterrorizantes pegadas, exceto por alguns arranhões e o que pareceu ao Dr. Ignatius, os resíduos de algum tipo de metal. O homem parece farejar o ar. Não, não foi um demônio. O que faremos agora? O que quer que seja, atacará de novo. Está correto, Sir Paget, mas não pretendo esperar por novas vítimas. Após breve pausa, diz: está uma noite agradável, vamos passear no parque? Agradável? A noite está longe de ser no parque, agora, com essa coisa, solta por aí, exatamente, com um sinal indica o caminho. O que quer que seja, acredito que já sabia para onde ia. Os rastros apontam na direção do parque, um lugar amplo e pouco visitado, com muitos lugares onde um animal poderia se esconder. Ainda que o odor das plantas não seja tão perceptível a nós, a natureza de tal lugar deve ser familiar a nosso suspeito. Deve atraí-lo como as flores atraem as abelhas. Devo avisar o policial? Não, ainda não. Eles me atrapalhariam e não quero colocá-los em risco. E quanto a mim, não teme me colocar em risco? Faz parte do seu ofício, caro Sr. Paget? É claro que faz, resmunga o cavalheiro ajeitando a boina. Dos policiais também. Com o Dr. Ignatius já andando muito à frente, Sir Paget se vê obrigado a acelerar o passo para alcançá-lo. Não deixe de conferir os links na descrição. O caso do Homem Jurássico é uma aventura investigativa para desvendar um crime inexplicável contra uma ameaça de outro tempo. Excelente para quem aprecia aventura, mistério e literatura policial. Essa sendo a primeira aventura publicada de Dr. Ignatius e Sr. Paget. Confere lá.